Bom, eu sou romancista, eu sou natural do Amazonas, nasci em Manaus em 1946 e, na verdade, eu não sabia que eu ia ser escritor. No início eu pensei que eu ia fazer cinema. Nos anos 60, fazer cinema era uma coisa muito bacana no Brasil. Era tão chique fazer cinema quanto ser poeta na época da abolição. É uma coisa assim que dava maior prestígio. Então, eu sempre gostei muito de cinema. O cinema era a grande porta que Manaus tinha para você olhar o mundo e experimentar o mundo. Então, o cinema me fascinava, eu decidi fazer cinema. Por isso mesmo, eu fui estudar fora de Manaus, fui estudar na Universidade de São Paulo, Ciências Sociais, porque eu considerava a maior ferramenta para um cineasta do Brasil naquele período utilizar para interpretar a realidade brasileira. Eu tinha a pretensão de romper o diálogo, o não diálogo, aliás, o grande silêncio que existia entre a Amazônia e o Brasil, e o cinema, como diversão de massas, poderia ajudar tudo isso, etc, etc. Até que eu realizei um longa-metragem chamado A Selva, baseado em Ferreira de Castro, e percebi que exatamente não era a minha praia. O que eu gostava realmente era de escrever o roteiro, de preparar a parte literária. Trabalhei como estudante em São Paulo escrevendo roteiros para uma produtora da Boca do Lixo, a Servicine, e isso me dava muito prazer. E naquele período eu começava a tentar realizar um longa-metragem baseado num roteiro que eu tinha escrito, que eram as aventuras de um aventureiro espanhol chamado Luís Gálvez Rodrigues de Aria, que atravessa a região amazônica, e, enfim, tem toda uma série de aventuras. É claro que eu não conseguia levantar os recursos para fazer uma superprodução de época, passada no começo do século, na virada do século XIX para o século XX, e muitas produtoras quiseram comprar o roteiro, mas eu queria fazer e acabei não fazendo, então eu decidi transformar no romance essa história. E fui trabalhando, e em 1976, um amigo meu era o secretário de Cultura do Estado do Amazonas. Ele queria fazer umas pequenas edições populares com autores contemporâneos do Amazonas. Ele sabia que eu tinha aquele livro na gaveta, me pegou pelo pé, me cercou de todo. Eu não queria publicar, eu tinha medo de publicar, e finalmente eu acabei cedendo à insistência. O Joaquim Marinho, que é o meu dileto amigo até hoje, ele editou 1000 exemplares. E o livro, justamente o meu temor é que antes, 10 anos antes, eu tinha publicado um pequeno livro de críticas de cinema, 1000 exemplares, e eles foram dificílimos de eu me livrar. 1000 exemplares é muito livro. Você pensa que tem amigos suficientes para você distribuir, mas você descobre que você não tem 1000 amigos. Eu saía na rua, meus amigos lá em Manaus diziam assim: não, olha, já chega, você me deu 5 vezes esse livro, não quero mais. E é muito mais fácil você livrar de um cadáver do que de 500 exemplares de um livro. Então eu estava traumatizado e disse para esse meu amigo: olha, você lança, mas eu vou pegar alguns exemplares que eu sei que eu tenho agora, eu sei quantos amigos eu tenho, e o resto não quero saber. Esse livro foi lançado e um mês depois ele me chamou lá na Fundação Cultural e disse: olha, vem aqui que você tem direitos autorais para receber. Eu fui lá, ele tinha um cheque para mim, a primeira vez que eu ganhava algum dinheiro com livro, com produção literária. Ele me disse: olha, eu queria autorização para fazer uma nova edição que está totalmente esgotada, a primeira edição. Mas entre o lançamento do livro do Galvez, Imperador do Acre, e a edição esgotar, tinha acontecido uma feira do livro lá em Manaus, e o Loyola e o Antônio Torres tinham passado por lá e adoraram o livro e levaram, fizeram a minha caveira junto aos editores lá do Rio e São Paulo, e eu tinha 8 propostas, 4 de São Paulo, 4 do Rio. E eu expliquei para o meu amigo: olha, eu não posso mais porque eu estou negociando com a editora do Rio, de São Paulo. Fui para lá para o Sul e acabei editando com Enio Silveira, A Civilização Brasileira, que editou meus 3 primeiros livros. E esse foi, digamos, a minha entrada na literatura fortuita. Eu tinha escrito esse livro, tinha medo de repente boiar novamente, ficar com 1000 exemplares na minha casa, sem saber o que fazer. E o livro foi, assim, um negócio surpreendente para mim, e acabou me profissionalizando. Quando o livro saiu, no Rio de Janeiro, no ano seguinte, no início de 77,
O livro foi muito bem, ele ficou 2 anos na lista dos mais vendidos, nas revistas, nos jornais. E o livro logo a seguir foi traduzido, teve sua primeira edição internacional em Portugal, depois nos Estados Unidos, hoje ele está em 25 línguas. Enfim, a primeira coisa que eu fiz foi ir na agência de publicidade que eu trabalhava, pedir a conta e jurei nunca mais trabalhar para publicidade. Eu preferi ir para a sarjeta do que fazer publicidade na vida. E me tornei um escritor profissional desde 76, com o sucesso de crítica, com o sucesso de crítica e o sucesso de vendas, que foi o Galvez Imperador do Acre. A partir daí eu me dediquei sempre ao trabalho literário, venho produzindo não só ficção, mas também ensaios, peças de teatro, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, enfim, os diversos campos, conforme o processo que eu vou, meu interesse naquele momento e tal. Então, o primeiro romance realmente foi crucial, foi fundamental, foi a criação do Galvez, Imperador do Acre, um romance falsamente fragmentário, contado em pequenos capítulos como verbetes, né?